Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Estamos aqui falando um pouquinho, já gravei um vídeo falando dos meus 5 guitarristas favoritos, e agora eu vou falar dos meus 5 tecladistas favoritos. 5 ou 6, não sei se vão ser 5 ou 6. Não tem uma regra, não tem uma sequência assim do melhor ao pior, do mais fraco, pior não, né? E do melhor até o menos melhor, né? Mas eu vou eleger aqui os meus favoritos, tecladistas favoritos, que de certa forma é a praia que eu comecei, que eu mais gosto, não que eu não toco nada, mas que foram os que me chamaram a atenção para o rock erudito, para o hard rock, né? E para o metal erudito também, né? Então vamos lá. Antes de tudo, como sempre, eu tenho que pedir a vocês, se inscrevam no canal e deixem um like e deixem nos comentários a sua opinião. É muito importante a gente ouvir a opinião para continuar batendo esse papo aqui com vocês, tá? Então vamos lá. Os tecladistas, tá? Mais uma vez eu vou fazer um recortezinho dizendo que são exclusivamente tecladistas de rock erudito, hard rock ou metal erudito, tá? Tem mais gente, tem gente de jazz, tem gente de blues, que são sensacionais, não tenha dúvida nenhuma. Mas eu estou me restringindo ao que eu coleciono, ao que eu dou mais valor, que são o rock erudito, o hard rock e o metal erudito, tá? Então, logicamente, falando de tecladista, gente, eu tenho que abrir logo falando do mais famoso, do que é praticamente uma unanimidade como tecladista. Se chama Keith Emerson. Está aqui o Tarcus do Emerson, Lake e Palmer. Tá? Keith Emerson, o mais virtuoso, provavelmente, o cara que tinha aquela agilidade no teclado, que não perdia uma nota, que tocava 10 instrumentos de teclado, era excepcional. E outra coisa, era um showman, né? O cara no palco fazia coisas diabruras, coisas diabólicas, coisas... não sei, ele era comparado ao Jimi Hendrix, né? Aquela coisa meio atlética, né? Tocando guitarra do Jimi Hendrix. O Keith Emerson fazia com órgão, né? Que é um trambolhão, era um móvel naquela época, né? Então não tenha dúvida que Keith Emerson é um dos melhores tecladistas de todos os tempos, embora tenha uma obra que eu considero pequena para o talento dele, tá? Pro talento dele. O que faltou ao Keith Emerson, que não coloca ele assim como o melhor tecladista do mundo, na minha opinião, é a composição, é a parte criativa dele, tá? Como tecladista, como virtuoso no teclado, ele é o número 1. Mas, se eu for pensar na obra criativa dele, ele vai perder para o cara que eu vou falar lá no final. Segura aí que eu vou falar no final. Tá? Então, Keith Emerson, não tenha dúvida nenhuma, um dos melhores tecladistas do mundo. Aqui agora eu vou abrir um espaço para um tecladista que não é muito reconhecido, mas que eu acho que tem que ser reconhecido, por isso eu já vou abrir aqui um espaço para ele, tá? É o John Tote do Renaissance. Para mim, um tecladista excelente, só que muita gente não coloca ele na lista dos melhores, porque ele basicamente é um pianista. O que ele mais toca é piano, tá? Apesar de que ele usa alguns outros instrumentos, pouquíssimos, mas, na minha opinião, pelo talento como compositor, não tanto como virtuosos no teclado, aquela agilidade, aquela coisa toda, não. Mas porque ele associa um talento muito grande tocando com um talento muito grande compondo, porque são, poxa, gente, Renaissance tem pelo menos 4 álbuns excelentes. Tá? Um deles está aqui, é o Novella. Novella é um álbum excelente. Antes desse teve o Sherazade, maravilhoso. Antes teve o Ashes Are Burning, que é um clássico. E antes ainda teve o Prologue, que também fecha uma quadrilogia, aí, um quarteto de álbuns excepcionais. Basicamente por causa da composição do John Tote. Tá? Então, segundo tecladista. O terceiro tecladista que eu sou obrigado a falar, que é obrigatório falar, logicamente, vou voltar a falar de outra banda clássica que eu sou obrigado a falar, é o Jon Lord do Deep Purple.
Um cara que tem umas raízes num outro estilo, que não é bem... A praia do Jon Lord não é exatamente o rock, o hard rock erudito ou o rock erudito. Não, não é. Ele tem raiz em rocks mais antigos, mais tradicionais, né? Ele tem uma força muito grande. Tanto é que quando você ouve os discos solo dele, que são muito bons, tem alguma coisa de rock erudito e de hard rock, mas tem muita coisa de um rock dos anos 50, dos anos 60, que ele tem uma influência muito forte, tá? Mas não resta dúvida que navegando, né, viajando nos teclados, Jon Lord é um dos melhores do mundo. Ainda é, tá falecido e tal, mas é um dos melhores do mundo. Eu tenho que, obrigatório aqui, botar, junto com o Keith Emerson, eu tenho que botar o Jon Lord. Aliás, uma escola muito próxima. O Keith Emerson também, na época do Nice, na época de bandas anteriores, ele fazia um rock bem diferente do que ele fez no Emerson Lake Palmer, tá? O Jon Lord é a mesma coisa. O rock que ele fazia aqui, bem mais elaborado no Deep Purple, não era exatamente a praia que ele mais gostava, mas ele era excepcional em qualquer uma das praias onde ele frequentava, tá? Muito bem, o Jon Lord é o terceiro tecladista que eu sou obrigado a tocar, a me referir. Muito bem, o quarto, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os guitarristas, né? Nos guitarristas eu falei do Ritchie Blackmore, do Deep Purple, e depois falei do Steve Morse, também do Deep Purple. Aqui eu vou falar do Jon Lord, do Deep Purple, e vou falar do Don Airey, do Deep Purple, nessa última fase dele. Também um tecladista excepcional, com uma bagagem musical extraordinária, não tão virtuoso, não tão ágil nos teclados quanto Keith Emerson ou Jon Lord. Não, não é. É um tecladista um pouco mais contido, mas que domina os instrumentos eletrônicos sensacionais, né? Realmente navega bem entre todos eles e tem um arranjo, tem uma capacidade criativa de arranjos de teclado muito, muito boa. Então eu sou obrigado a colocar o Don Airey entre os meus tecladistas favoritos. Muito bem, então já falamos do Keith Emerson, do Jon Lord, do Don Airey, do John Touch, e vou finalizar agora aqui. Acho que não está faltando mais ninguém. Eu vou... Ah, não, minto. Tem sim. Tem um que, aliás, eu não botei aqui. Ora, mas que pena, gente. O que eu fiz aqui? Eu não botei. Eu tenho que trazer ele. Só um minuto, gente. Segura. Dá licença, hein? Voltei. Vocês sabem que aqui eu não faço edição de vídeo, né? O vídeo é tudo ali na... Vai, né? Vamos lá. Eu tenho que citar aqui, obrigatório, esse cara aqui. É o Rick Van der Linden. Rick Van der Linden, o tecladista e o dono da banda, né? O criador do Trace. Do Trace, uma banda excelente, um trio, né? Um trio excelente, muito inspirado em Emerson Lake Palmer, que só tem 3 álbuns, mas os 3 álbuns são excelentes. O Trace, cujo nome é propriamente Trace, o Birds, e esse daqui, que é o White Ladies. Um álbum muito bacana mesmo, dessa banda aqui alemã, uma banda alemã muito boa. Então eu sou obrigado a colocar também o Rick Van der Linden. E além deles, tem um que infelizmente eu não tenho uma edição digna, boa para mostrar como colecionador, que é o Triunvirat, o Jürgen Fritz. O Jürgen Fritz, tecladista, criador do Triunvirat, com certeza consta na minha lista também, tá? E, bom, então vamos recapitular aqui. Eu falei do Keith Emerson, eu falei do Jon Lord, eu falei do Don Airey, eu falei do John Touch, do Renaissance, eu falei agora do Rick Van der Linden, do Trace, e do Jürgen Fritz, do Triunvirat. E para finalizar, eu acho que eu não deixei ninguém de fora, para finalizar eu tenho que falar, logicamente, do grande mestre, do mestre dos mestres, que é o Rick Wakeman. Não tem como. Para mim, o melhor tecladista, o mais completo tecladista que já passou pela face da Terra, tá? Por que eu digo que o Rick Wakeman é o melhor do que o Keith Emerson, melhor do que o Jon Lord, né? Por quê? Porque o Rick Wakeman, além de ter o mesmo virtuosismo na hora de tocar os teclados, o mesmo domínio de todos os teclados, ou até um pouco mais. Eu acho que ele domina mais teclados
do que o Keith Emerson, ou o John Lord, ou o Jürgen Fritz, ou o Rick van der Linden. Ele domina mais. Além de tudo isso, ele é de uma agilidade extraordinária, do mesmo nível do Keith Emerson, tá? Só que ele é o melhor compositor, tá? O Rick Wakeman, ele tem pelo menos assim, unanimidade, uns 5 álbuns que são excepcionais e mais uns 3 que eu acho também tão bons quanto. Tá? E são uns 10 álbuns assim que são inquestionáveis. As 6 Esposas de Henrique VIII, Viagem ao Centro da Terra, O Rei Arthur e os Cavaleiros da Tábua Redonda, No Earthly Connection, esse daqui, o Criminal Record, depois o Retorno ao Centro da Terra, depois aquela extensão que ele fez, que ele ampliou o Viagem ao Centro da Terra, depois a extensão que ele ampliou o Rei Arthur. Então é uma carreira que não tem como, é indiscutível. Para mim, tá aqui eu acho que eu elegi 7, né? 2 do Deep Purple, o Keith Emerson 3, o John Touch 4, o Rick van der Linden 5, o 5. Acho que eu estou esquecendo alguém aqui. Bom, então o sexto ou o sétimo, acho que é o sétimo. Ah, não, e o Jürgen Fritz. O sétimo, dos 7 guitarristas melhor, o sétimo, é o que na verdade é o primeiro, é o Rick Wakeman. Não tem a menor dúvida disso. Tá bom, gente? Fica aqui essa dica do canal Coisa de Colecionador sobre os meus 7 tecladistas favoritos de todos os tempos. Se eu fui injusto com alguém, se você acha que eu fui injusto, coloque nos comentários. Se você acha que eu exagerei, que gostei demais de alguns aqui, também coloque nos comentários. Vamos conversar sobre esse assunto, tá bom? Até a próxima.